Oi, gente. Essa é a aula 2 dos tipos de conhecimento e a educação. O livro que eu citei ali, que eu não falei o autor, na aula 1, é Massa e Poder, de Elia Canetti. E essa aula está ligada, ela não é igual não, mas ela repercute com o texto Metapensamento, do livro O Estudante do Coração. Então, o ser humano, quando ele faz aquilo tudo que eu falei na aula anterior, ele cria, ao longo do tempo até agora, 5 tipos de conhecimento. Tá? Então, segundo muitos pensadores, inclusive os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. O Félix Guattari era psiquiatra, foi terapeuta a vida inteira, e ele e o Deleuze propõem uma terapia alternativa. Eles são muito críticos desse eixo dominante, Freud e Lacan, na terapia no século XX, e propõe uma terapia alternativa que não é ainda bem conhecida no mundo, que dirá no Brasil, né? Mas é conhecida, só que o pessoal não estuda ainda, é raríssimo ter um terapeuta que use, mas ela é importantíssima no meu pensamento, que é a esquizoanálise. É o livro deles, o Anti-Édipo, que trata sobre isso. Mas o trabalho deles não se restringe à questão terapêutica. Eles, quer dizer, o trabalho em parceria, que é um trabalho muito importante filosoficamente, e é uma harmonia total que tem entre eles dizem que cada um deles é muitas pessoas, então é uma polifonia de muitas vozes que eles condensam ali nos livros deles e que são muito bons. Mil Platôs já faz um trabalho de reconquista não só da psicanálise também, tem um capítulo sobre psicanálise, mas das ciências humanas em geral. Então eles repensam e querem mudar profundamente as ciências humanas. Não dá para explicar isso nessa aula, mas depois eu posso fazer uma sobre isso. E eles têm um livro sobre Kafka e o Rizoma, que depois é incorporado no Mil Platôs, e o livro que é a filosofia. Então o trabalho deles propriamente é filosofia, tá? O tempo todo. E eu vou explicar, vai ficar mais claro quando eu explicar os 5 tipos de conhecimento. Essa teoria dos 5 tipos é justamente deles, entendeu? Bom, o ser humano, e aí eu vou dar uma ordem que é mais ou menos cronológica, mas não dá para ter certeza. Até porque quando a gente fala de tempos muito antigos, a gente não tem quase nenhuma informação. Se ficar mais antigo ainda, não tem informação praticamente nenhuma. Mas provavelmente a primeira coisa que surgiu, não sei quem é a primeira, mas uma das mais totais, assim, básicas, é o senso comum. É repetir uma coisa que eu ouvi e acredito nas pessoas ou não acredito, mas repito aquilo. O senso comum, ele não é construído pela pessoa, ele é reproduzido. Então, todo carioca é não sei o que, eu sou carioca. Todo carioca é não sei o que, todo paulista é não sei o que. A pessoa é carioca, ouve que o paulista é trabalhador demais, não gosta de se divertir. Aí ele sai repetindo isso e ele age com o paulista como se isso fosse verdade. Só que isso é um preconceito, né? O senso comum não é sinônimo de preconceito. Nesse caso, é um preconceito. Eu vou falar um agora que não é preconceito. Mas a questão que caracteriza que é senso comum é que ele não estudou a respeito, não fez uma pesquisa, não fez uma enquete, não fez sociologia, ele simplesmente ouviu e repetiu. Tá? Agora, o senso comum é 99,99% do que a gente fala o tempo todo, principalmente nas tais das mídias. Né? É senso comum o tempo todo, e não é ruim. Tá? O preconceito é ruim, mas senso comum não é preconceito, necessariamente. Ele pode ser, já que ele não constrói o pensamento. Então o preconceito passa. Mas pode ser qualquer coisa. Amarrar o sapato. Né? Ensina o menino a amarrar o sapato. É uma coisa de senso comum. Todas essas coisas comuns que a gente aprende são senso comum. Imagina um grande gênio. Einstein vai no shopping, vai paquerar uma moça lá. Você acha que ele vai sentar do lado da moça e falar assim: a energia e a matéria têm a mesma natureza, a diferença é vibratória, e eu humildemente consegui estabelecer o índice dessa vibração?
Você acha que ele vai isso vai ser uma cantada legal para o Einstein usar, para o Albert usar lá no shopping? Provavelmente ele vai falar do clima, da novela. Novela, eu não estou brincando, entre aspas, né? Vai falar na época a novela vinha no jornal, era um romance do jornal. Romance não é história de amor, né? Esquece aquele, um dia eu dou uma aula de gêneros, esquece aquele gênero de locadora. Romance é a narrativa longa com várias situações acontecendo. No romantismo, começou a ser publicado, o jornal apareceu e começou a ser publicado capítulo por capítulo. Foi a novela do século XIX. Que novela em literatura não é novela de TV também. Novela em literatura é a história um pouquinho longa que tem uma situação só. E conta a história curta que tem uma situação só. Então, o senso comum, ele é acrítico e ele não é construído. Você ouve e repete. O que não é ruim quando não é preconceito, se tratando de pequenas questões, entendeu? Práticas, básicas, ou apenas para bater papo e tal. Né? Ensinar alguma coisa prática, como eu falei, amarrar o sapato é senso comum. E é bom, é muito bom. Né? Bom, o ser humano, ele, que o Prometeu deu fogo para aqueles que ele tinha feito, né, das cinzas dos titãs e das lágrimas dele, porque ele era irmão dos titãs, os Zeus tinha detonado os titãs com raios. Ele fez pequenos titãzinhos, mas eles eram iguais bichinhos. Ele soprou vida, porque ele também era um deus, o Prometeu. Ele era o titã, filho de Cronos. Mas ele, e de Gaia, mas eles eram burrinhos. E a inteligência era olímpica. Ele vai lá e rouba o fogo. E dá o fogo, e com o fogo eles viram. Então, o ser humano, na visão do mito, é esse misto. Né? E o ser humano, com o fogo, realmente ele desenvolve a inteligência. Você pode pensar toda a parte técnica, alimento, saúde, né? Fazer uma vasilha de cerâmica, nessa vasilha preparar um alimento, toda a questão, também a medicina, tudo isso usa o fogo. Agora, o ser humano é o único animal, está naquele filme. Qual é o filme? Mowgli, que é o único animal que não foge do fogo. Né? Então, o ser humano pega o galho com fogo, ele pega assim e usa. Né? Os outros animais todos fogem. Então, o ser humano, quando descobriu isso, é que ele já ficou bem. Antes ele tinha que se esconder, ficava lá escondido no fundo da caverna, se o leão farejou já era, para dormir de noite. No alto da árvore, se o leão der um pulo já era. Agora não. Agora ele faz uma fogueira, tem que ter alguém para ficar botando galho na fogueira a noite inteira. Então eu faço a primeira hora, depois eu te acordo e vou dormir. Agora, a fogueira garante. Só que eles não dormem direto. E qual é a televisão deles? Qual é a internet deles? É a fogueira. Então eles ficam lá em volta da fogueira e eles ficam desenvolvendo a língua, que é outra coisa. Né? Eles falam. Né? E ele percebeu o seguinte, ele gostava de uma moça, mas a moça não dava bola para ele. Só que ele pegou o nome dela, que eles têm linguagem já, pegou o nome dela, começou a brincar, a pensar um monte de palavras bonitas e que tinham sons parecidos, e fez uma musiquinha, talvez até tipo um rap mesmo, né? Falando da beleza daquela moça, toda vez que ela olha, eu fico tonto. Fez aquele canto para ela e ela gostou. Aí ele viu que o canto tem um poder encantatório. E aí ele faz para os deuses. Porque ele acha que ele precisa agradar os deuses também, para ter uma boa vitória, ter uma boa colheita, etc. Então, esse saber, né, na verdade, aí surge a literatura, nesse canto de amor, no canto em que ele conta uma caçada, conta uma batalha que ele teve, um canto heróico, né, e também no canto para os deuses. Mas, em volta da fogueira lá de noite, mas surge o conhecimento mítico-religioso. Mítico-religioso abrange tanto o mito quanto a religião. Entender que ele tem uma especificidade não é considerar que ele é ficcional. Não, entendeu? Os 5 tipos de conhecimento são reais. Eles são só o que a gente tem. A gente tem 5... a gente tem 5... carros, né? Todos calhambeques, mas é o que a gente tem. Com eles, a gente vai usar para fazer a viagem, entendeu? Nós somos um grupo grande, vamos usar os nossos 5 fusquinhas. Veja, Fusca não é ruim não, mas é um carro antigo. Veja bem,
não é que o conhecimento divino, a crítica não é a ele, a crítica é a capacidade que o homem tem de acessar. É como se fossem migalhas do real, todos os tipos de conhecimento, tá? E o conhecimento mítico-religioso, ele vai ser uma explicação religiosa. Qual é a diferença do mito para a religião? Bom, há várias explicações e controvérsias, mas eu diria assim, o mito é a religião na qual você não acredita, entendeu? Então, quer dizer, não se acredita mais. Então, o que a gente chama de mitologia grega, mitologia romana, para eles era religião, entendeu? Bom, existem muitas religiões, existem muitos movimentos hoje de ecumenismo, né? De considerar que todas as religiões são pontos de vista de um saber que vai além da capacidade humana. É a história do sapo no lago. Tinha um ser humano que falava com os animais. Um dia ele foi andando pelo interior, chegou num lugar que tinha um laguinho assim de 1 metro, e nesse laguinho morava um sapo. Aí ele começou a conversar com o sapo ficou muito feliz que aquele ser humano falava com ele. E ele perguntou de onde ele vinha. Ele falou, eu venho de uma cidade na beira do oceano. Aí o sapo perguntou, o que é o oceano? Aí o homem falou, é muita água, muita. Aí o sapo falou, é o meu lago. Ele disse, não, é muito mais. Aí o sapo ficou brabo, mas é 2 vezes o meu lago. Não, é muito mais. Aí o sapo foi até 10 vezes o meu lago. Aí o homem falou, não, é infinitamente maior. Aí o sapo, então não existe. Entendeu? Essa história hindu, ela na verdade está falando sobre, é que nem a história do milagre do São Tomás de Aquino. É do São Tomás? Ou é do Santo Agostinho. Ele estava andando, mas dizem que há controvérsia se realmente aconteceu, mas muita gente garante que aconteceu. Ele estava o dia inteiro andando na beira do mar, na praia, tentando entender o mistério da Santíssima Trindade, tentando entender Deus. Aí uma hora ele estava muito cansado, ele viu um menino que fez um buraco na areia, pegava o baldinho, jogava água no buraco. Aí ele chegou perto do menino para relaxar um pouquinho, né? Menino, o que você está fazendo? Aí o menino, eu vou botar todo o mar dentro desse buraco. Aí o santo falou para ele, mas você não vê que isso é impossível? Aí o menino olhou para ele e falou, e o senhor não vê que a sua mente entender Deus é impossível? Que ele não cabe na sua mente, é muito maior, entendeu? Então, os 5 formas de conhecimento, 5 tipos de conhecimento, elas são o que nós temos, elas são preciosíssimas, entendeu? Mas ela não é a explicação total. O que não significa negar a possibilidade de explicar. A gente explica, como a gente pode, entendeu? Mas uma explicação parcial já é uma explicação, entendeu? Bom, o outro é a arte. A arte transforma o real. Mas ela não transforma o real. Na verdade, ela transforma o real mesmo. Né? Poeta vem de poieses. Poesia é aquele que faz. Todo mundo diz é aquele que faz verso, é aquele que faz língua. Aí já foi mais forte. Na verdade, o poeta faz o real. É aquele que faz o real. Porque a arte, isso teria vários exemplos, não ia ficar longo para contar. Mas a arte transforma o real. O movimento negro, por exemplo, no século XX, ficou forte nos anos 60, mas já tinha antes, teve depois, o que ele teria conseguido, claro que ele ia conseguir muita coisa, mas se ele não tivesse tido os negros e brancos que usaram a arte para falar da causa negra, entendeu? Da questão negra. A música, mas não só a música, o cinema, a literatura, etc. Desde o século XIX, né? A literatura no Brasil também lutou contra a escravidão e tal. Então a literatura e a arte, ela transforma o real. Né? Mas num primeiro momento ela transforma o real porque ela não estuda o real. Ela cria um outro real que é real. É o real virtual. Que você tem uma experiência virtual. Se você gostar mesmo do livro, você começa a viver aquela situação ali, seja ela onde for, que época for, inventado, lugar, não importa, entendeu? Ali você está tendo uma experiência que você não teria, uma experiência real. Quando a pessoa lê uma coisa, ou vê um filme que tem uma cena de briga, por exemplo, e fazem um eletroencefalograma como experiência no laboratório na hora, eles descobrem que exatamente as mesmas partes do cérebro são acionadas. Uma cena de amor produz na pessoa todas as reações que o amor real produz, que a relação real produz. Uma cena de violência produz as mesmas reações neurais, químicas, etc., bioquímicas, etc. Tá? Bom, então a arte recria o real. Eu posso ter um romance onde a cadeira fala
e anda e faz coisas? Pode. A cadeira no quadro pode ser gigante, ter 20 metros de altura? Pode. Na verdade, pode ter até no centro da cidade. Vai um escultor e faz uma cadeira de 20 metros. E aí o senso comum fica brabo, né? Ah, ele é maluco, fez a cadeira de 20 metros. Ah, o filme é tudo besteira, a cadeira anda e fala. Mas é porque a arte, ela não está aqui só para mastigar o arroz já mastigado. Ela está aqui para mostrar outros alimentos que você pode comer também, entendeu? Temos vários alimentos aqui. Então, e o homem de senso comum, aquele mais fechado no senso comum, ele não admite. Só que o tempo todo ele é bombardeado com vivências virtuais. Atualmente, todo mundo, o tempo todo. Né? Mas sempre foi. Ser ser humano. Uma história que você ouve, alguém contar na tribo, já é uma vivência virtual. Aí, cronologicamente, quem surgiu depois foi a filosofia. A filosofia se diferencia dos três, porque o senso comum, o mítico religioso e a arte não têm a obrigação, a amarração de ter que ser razão. Tá? A razão domina o discurso filosófico. Ele não pode colocar nenhuma palavra, nenhuma frase que não seja racional. Descartes chama a ordem das razões, quer dizer, você vai desenvolvendo um discurso lógico, que vai desenvolvendo um percurso. O discurso é lógico no sentido de que ele seja da disciplina da lógica. Quer dizer que ele tem que fazer sentido. Tudo ali tem que se encadear. Ele se comprova somente pela próprio texto, tá? Seja falado ou escrito. Não existe comprovação experimental na filosofia. Não há como existir, não é a proposta. O filósofo não faz experimento como cientista, nem dá para provar. Platão falou que existe o mundo das ideias. Aristóteles talvez tenha falado que não. Há muita controvérsia sobre o que seriam os universais do Aristóteles. Mas não dá para fazer mandar uma nave para ver se tem. Não dá, entendeu? Se existe, está além da experiência. Quer dizer, tem coisas que não estão além da experiência, mas sempre a leitura filosófica ela não é refutável. Então, os positivistas lógicos eram totalmente loucos quando eles diziam que a filosofia tinha que se ater, restringir apenas ao que fosse refutável, como a ciência. Aquilo que tem refutabilidade, falseabilidade, né? A água ferve a 100 graus em condições normais de temperatura e pressão. Eu posso provar que sim ou provar que não. Ponto final. E há um grupo de filósofos do século XX, os positivistas lógicos, que são geniais, têm obras geniais, mas que a base deles está errada. Eles querem que a filosofia se atenha a isso, se restrinja a isso. E não há como. Nada em filosofia pode ser provado nunca. Então nenhum discurso filosófico é tolo por não ter verificabilidade. Ele é tolo se ele for mal construído filosoficamente, entendeu? Então tem que conseguir construir. Um exemplo, ano passado você ia na faculdade ou na escola todo dia quase. Aí você tocava na cadeira, sentava na cadeira e tal. Como é que você tem certeza que a cadeira é real? Eu toquei na cadeira. Mas você já sonhou que estava na escola, estava na faculdade? Sonhei. Você tocou na cadeira? Toquei. Você achou que era verdade? Achei. Mas você estava tocando na cadeira? Não. Meditações metafísicas do Descartes. Filosofia não é sempre assim, mas esse é um exemplo, entendeu? Ela questiona o fundamento do pensamento, o fundamento do real. Então, como é que você tem certeza agora de que se os teus sentidos já te enganaram, que você jurava que era real, não era real, era um sonho, como é que você tem certeza agora de que não era? Tá? Não vou dar a resposta de Descartes, nem todo mundo fala isso, isso é um exemplo, mas é nesse tipo de coisa. Ele pensa o fundamento do real. E a ciência, respondendo a quem me perguntou nessa aula sobre o método científico, a ciência ela é criada, então a gente pode chamar de ciência, por exemplo, literatura, a literatura histórica, a literatura linguística, não é literatura, é conjunto de obras sobre aquele tema. A literatura como arte, a literatura, os escritores. Agora, a palavra ciência pode ser usada no sentido largo, lato sensu. Por exemplo, a ciência dos povos ditos primitivos que não eram primitivos, a ciência da Idade Média, mas no sentido estrito que a gente usa na contemporaneidade, a ciência ela nasce com o pensamento filosófico de Bacon e com as experiências e os livros
de Galileu Galilei, com a teoria de Galileu Galilei. No século seguinte, de Newton, tá? Galileu, século XV, Newton, século XVI. Então, não, século XVII. Então você tem, 16 para 17. Então você tem aí a ciência, porque tem que usar o método científico. Se não usar, pode ser, é ciência no sentido largo, comum, mas não é ciência mesmo, específica. E pode ter muito valor, tá? Não significa que aquele saber seja menor, mas não é ciência. Na contemporaneidade, ciência é aquilo que os métodos científicos. Método científico atualizado, falando em termos de hoje, para a gente ganhar tempo, ele faz observação do fenômeno, formula uma hipótese a respeito do fenômeno, depois ele faz experiências para verificar essa hipótese, a falsibilidade que eu falei, depois, com o resultado de experiências, ele reforça a hipótese, ou ele nega a hipótese, ou ele formula uma teoria. A hipótese é mais forte que a teoria. Depois, ele tem que formatar isso, colocar isso no formato daquela ciência. Preferencialmente matematizar o resultado, como na física, mas as ciências humanas não podem matematizar quase nada. Mas ele tem que formatar, ele tem que apresentar aquilo como um livro científico, um artigo científico, com as suas regras. E aí, depois, e é isso que eu falo que é contemporâneo, ele tem que divulgar. Já havia divulgação, desde a antiguidade, mas não da ciência, da filosofia. Mas agora, e a ciência, quando surge, na era moderna, século XV começou, né, com Galileu, mas século XVI, XVII, XVIII e XIX, ainda era muitíssimo pouca gente, pessoas que tinham grana e que podiam trabalhar com ciência, mas que tinham condição para pagar, para estudar e tal, era muito difícil isso acontecer. Mas havia algum nível de divulgação, havia seminários, congressos, publicações bem restritas, mas havia. Hoje isso está muito multiplicado. Você tem seminários, congressos online, revistas online, etc. E tem presenciais também, e tem revistas de papel também. Então, científicas e livros, etc. Tudo isso faz parte, é o sexto elemento. Tá? Tem que ter os 6 para ser ciência. Pedagogia é uma ciência, mas isso eu vou explicar na aula 3. E aí, a pedagogia tem que ter tudo isso. Tá? Para princípio de... consegui... Fiz isso, fiz a observação do fenômeno. Por exemplo, existe dificuldade de aprendizado de leitura na série tal? Será que está ligado às práticas de mídia? Uma hipótese. Fiz observações, fui em loco, peguei o corpus, redações, entrevistas, depoimentos, filmagens, etc, etc. Corpus, de plural é corp, é latim. Campus, plural campi. Depois eu estudei isso, formatei isso, comparei isso com os teóricos, depois eu formulei uma hipótese documentada e tem que publicar. Tem que botar, pelo menos bota na internet em algum lugar. Tá? Melhor botar numa revista científica. Vem aí o Tangará Pedagógico, façam pesquisa, escrevam um artigo e botem no Tangará Pedagógico. Terceira aula eu falo dos tipos de ciência e da educação.